Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC, continuando a análise combinatória e o seu princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental da contagem também é conhecido como a regra do produto, e ela diz: se alguma ação é composta de duas etapas sucessivas, sendo que a primeira pode ser feita de M modos, e para um destes a segunda pode ser feita de N modos, então o número de modos de realizar a ação é M vezes o N. Temos também que o princípio fundamental da contagem é conhecido como princípio multiplicativo. E uma complementação do que está acima é que ele pode ser generalizado para ações constituídas de mais de duas etapas sucessivas. Ou seja, não apenas duas etapas para a ação, e sim N etapas, se for o caso. Senhores, vamos aqui a alguns exemplos. Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, candidatam-se 8 pessoas. De quantas maneiras poderão ser escolhidas presidente e vice-presidente? Então, senhores, nós temos uma eleição em que 8 pessoas se candidatam a uma chapa que possui cargo de presidente e cargo de vice-presidente. No caso, se temos 8 pessoas inscritas a essa eleição, 8 estão concorrendo à presidência. E a vice-presidência, no nosso caso, vamos ter em número de 7. Senhores, para determinarmos de quantas maneiras poderão ser escolhidos presidente e vice, vamos usar o princípio fundamental da contagem, ou seja, é só multiplicarmos o valor para a nossa primeira etapa vezes o valor 7 para a segunda etapa. E aí, então, senhores, 8 vezes 7, 56, que é, no caso, 56 maneiras a escolha do presidente e do vice-presidente. Senhores, outro exercício. Quantos veículos podem ser emplacados num sistema em que cada placa é formada por 2 letras, de um total de 26, e 4 algarismos, de 0 a 9? Senhores, vamos aqui à estrutura da nossa placa. Ela deve possuir 2 letras e deve também possuir 4 algarismos, no caso de 0 a 9. Senhores, para chegarmos a optar ou a escolher a primeira letra, nós temos que escolhê-la dentro de um grupo 26, ou seja, temos 26 opções para escolher a primeira letra. Como ele não cita se há ou não repetição, nós encaramos como podendo haver a repetição da letra ou da chapa AA, BB, CC e assim por diante. Bem, senhores, os algarismos também não é citado nada. Ou seja, se pode haver ou não repetição. Então, nós encaramos como podendo haver repetição. Como nós temos de 0 a 9, 10 algarismos, então nós temos 10 opções para cada uma das lacunas dos algarismos da placa. Senhores, para então chegarmos ao final, é só usarmos o princípio fundamental da contagem, ou seja, multiplicar os valores de cada um dessas nossas etapas, valores dessas nossas etapas, chegamos então a 6.760.000 veículos. Senhores, um bem parecido com o anterior. Quantos veículos podem ser emplacados num sistema em que cada placa é formada por 3 letras, de um total de 26 distintas, e 3 algarismos de 0 a 9, também distintos? Senhores, agora nós temos 3 lacunas para letras e 3 lacunas ou vagas para dígitos. Só que aqui não pode haver repetição nem de letras e nem de dígitos. Então, senhores, para a nossa primeira letra nós temos um total de 26 opções de escolha. Já agora para a segunda letra nós temos apenas 25, que elas não podem serem ou haver repetição. E, por sinal, na terceira também já ficamos com apenas 24. Em relação aos algarismos, senhores, temos 10 para a primeira opção,
já temos ou passamos a ter apenas 9 para a segunda, vamos ter que deduzir 1, que não pode haver repetição, e assim como para o último. Senhores, então, para chegarmos ao final do problema, multiplicamos os valores de todas essas etapas entre si para a ação, né, que a ação é a constituição da placa ou da chapa, e chegamos então a um total, senhores, de 11.232.000 veículos. Aí o nosso comentáriozinho. Bom, senhores, a senha de um cartão eletrônico é formada de duas letras, um total de 26, distintas, seguidas de uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser confeccionadas? Senhores, é bem parecido com o anterior. A senha, ela necessariamente possui duas letras e necessariamente possui 3 algarismos, tanto distintos para letras como para algarismos. Então, a nossa primeira letra, qualquer uma das 26, agora a seguinte, temos que deduzir uma. Em relação aos algarismos, senhores, de 0 a 10, a 9, temos 10 algarismos, e deduzidos ficamos com 9 para a segunda lacuna e 8 para a última lacuna dos algarismos. Bom, senhores, para chegarmos ao final, mais uma vez usando a multiplicação das etapas, o princípio fundamental nos dá 18.720 senhas elaboradas dessa forma. O quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 seleções: Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. De quantas maneiras distintas podemos ter os 3 primeiros colocados, senhores? Existem 4 seleções disputando os 3 primeiros lugares. Então, senhores, se 4 seleções estão a disputar o torneio, todas as 4 estão disputando o primeiro. Ora, se alguém tirou o primeiro, por exemplo, se o Brasil tirar o primeiro, ele não pode tirar o segundo. Então, dos 4 países, apenas 3 estão a disputar o segundo, e por sua vez, apenas 2 países a disputarem o segundo lugar. O terceiro lugar. Então, senhores, para chegarmos a quantas maneiras distintas para os 3 primeiros colocados, é só a gente multiplicar as etapas, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2, chegamos então a 24 maneiras, o resultado para os 3 primeiros lugares de um torneio disputado por 4 países. Quantos divisores positivos tem o número 3.888, senhores? Para chegarmos a esse tipo de problema, nós primeiro fatoramos o referido número. No nosso caso, se você fatorar 3.888, chegamos a ele a 2 à quarta vezes o 3 à quinta. Senhores, por esse método, como você vai chegar ao número dos divisores? Para cada divisor de 3.888, ele é sempre da forma 2 elevado a A vezes o 3 elevado a B, onde o expoente A ele assume os inteiros de 0 a 4, ou seja, nós temos 5 possibilidades para A. E, por sua vez, senhores, 6 possibilidades para o B, de 0 a 5. Senhores, para chegarmos então a determinar quantos são os divisores do 3.888, é só a gente multiplicar as possibilidades que A assume vezes as possibilidades que B assume. No nosso caso, 5 vezes 6, 30 divisores. Senhores, em um baralho de 52 cartas, 3 são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências resultantes possíveis se a escolha for feita com reposição? Então, senhores, vamos escolher 3 cartas de um baralho repondo. Ou seja, a primeira carta nós temos 52 opções de escolha. Como há reposição, ou seja, a carta volta ao baralho, a segunda carta também e a terceira também. Então, senhores, para chegarmos a determinar quantas sequências nessa estrutura de retirada, nós temos 140.608 maneiras. E agora, senhores, mesma situação, só que não vai haver reposição. Olha, se não há reposição,
nós temos para a primeira carta 52 possibilidades, para a seguinte, a segunda, no caso, 51 e 50. Número delas, quantas sequências? 132.600 maneiras. Senhores, deixamos esses 7 problemas e no mais, valeu. Até a próxima.